passar umas noções básicas sobre o cooperativismo no Brasil. Vou usar um esquema, né, um esquema, digamos assim, mais didático, para que a gente possa, nesse tempo que eu tenho, a gente dar assim, andamento no maior quantidade de conteúdo possível. E falar de cooperativismo, a primeira coisa que nós temos que pensar é no seu conceito, né? Quem participa de uma cooperativa, eu já tive a oportunidade de fazer parte, de ser fundador também de uma cooperativa, que era uma cooperativa de serviço de enfermagem, que foi criada lá em 95, né? E depois a gente fez a dissolução da cooperativa para fazer outros projetos. Mas o cooperativismo é um sistema socioeconômico pautado, primeiro, na união voluntária das pessoas, e todos que fazem parte aqui da cooperativa Ordem e Conversa são voluntários para isso, né? E se unem para satisfazer objetivos comuns, como, por exemplo, objetivos econômicos e sociais. No nosso caso, o nosso objetivo, como já bem dito aí no vídeo de abertura, passa por um processo de educação, por um processo de politização, e o processo de informação, sobretudo para se contrapor à chamada mídia hegemônica, que faz o domínio desses conteúdos, que muitas vezes nos informa mais do que informa. Mas não pode também esquecer que a cooperativa é um modelo de negócio organizado também para fins econômicos e sociais, estruturado através de pessoas jurídicas específicas, né, o cooperativismo, através das pessoas jurídicas, e leva em conta aí quando a gente traz o termo cooperativa. Mais adiante, nós vamos fazer algumas pinceladas sobre o que é necessário para você, de fato, se constituir uma cooperativa. É necessário que a gente entenda que o cooperativismo no Brasil ele tem diversos ramos, né? Então, nós temos os ramos agropecuários, de consumo, de crédito, educacional, especial, habitacional, de infraestrutura, de mineração, de produção, de saúde, de trabalho, de transporte, turismo. E eu queria chamar a atenção desses diversos ramos do cooperativismo, outros ramos que também já surgem, né, que é aí dentro do ramo da cooperativa, do ramo agropecuário, você tem desdobramento desse ramo agropecuário, você tem desdobramento das cooperativas de consumo, das cooperativas de crédito, né, da produção de bens e serviços, das cooperativas de saúde e das cooperativas de transporte. Mas, no nosso caso aqui específico, nós estamos falando de uma cooperativa organizada a partir do conceito de trabalho. E, neste caso, o nosso conceito de trabalho passa por profissionais ligados à informação, né? E nesse caso aqui nosso, nós estamos falando de analistas, de professores, né? De pessoas que estão ligadas à educação, à informação. Portanto, o ramo mais que nós nos assemelhamos é o ramo da cooperativa de trabalho. A cooperativa, ela não é um elemento novo, não é um elemento agora do nosso tempo, né? Se a gente imaginar as primeiras cooperativas eram dadas ainda de meados do século XIX, né? E a gente tem o cooperativismo surgindo lá no período da Revolução Industrial, ali no século XIX, né? Onde você tinha condições de trabalho degradante, pobreza generalizada e fome, luta de classe e um movimento sindicalista que estava presente. Se a gente olhar para o nosso momento atual, a gente vai continuar vendo nosso processo de revolução industrial, embora um processo avançado, né, que nós chamamos na quarta revolução industrial, a 4.0, como se chama aí nos meios, né, de comunicação, né, no meio acadêmico. Nós temos hoje a grande massa de trabalhadores tem condições de trabalho degradantes, continua tendo. A gente continua encontrando pessoas em condições semelhantes à condição de escravo. Nós temos, nos últimos tempos, um aumento da pobreza muito grande, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, né? Onde nós já estamos chegando aí a casa dos 25 milhões de pobres
pobres, pobres dos pobres, digamos assim, pobres mais pobres ainda. Não é negável que nós temos uma luta de classe, que a gente precisa, inclusive, implementar essa luta de classe para conseguir sair dessa situação que o modelo econômico e social atualmente no país nos impõe, que é esse modelo neoliberalista que prefere carrear o capital para os mais ricos, os mais abastados, a um passo que empobrece cada vez mais a população. As cooperativas, como eu tinha dito, elas surgem no século XIX, né? O primeiro registro de cooperativa que se tem é ali por volta de 1844, né, em Manchester, Inglaterra, né, onde 28 tecelões se uniram, né, e criaram a Sociedade dos Ogros Pioneiros de Rothschild. Foi uma cooperativa de consumo, né, e a partir dali teve uma declaração dos princípios da sociedade, princípios e valores da cooperativa. E aí a gente sabe que naquele momento essa criação tentava vencer uma crise que era uma crise econômica grande que assolava esses trabalhadores, sobretudo no meio fabril. Esse é o momento também que a gente tem ali Karl Marx falando, né? Karl Marx falando ali num livro extraordinário dele, que eu acho que é a chamada Comuna de Paris, onde ele vai falar, inclusive, do processo de sindicalização, ou desse tipo, ou algo semelhante, né? Um outro movimento que ocorre muito forte ali é o movimento chamado de ludismo, né? Onde os trabalhadores revoltados quebravam as máquinas para diminuir o peso, né? O impacto do trabalho sobre suas vidas. O cooperativismo, ele para se moldar, primeiro ele trabalha sobre princípios, né? Os principais princípios do cooperativismo. É óbvio que você pode ter princípios derivativos desses que eu vou citar aqui, mas nós temos 7 princípios básicos que compõem aí o cooperativismo, que é a adesão voluntária e livre, nós iniciamos falando disso. Então, qualquer um que queira ser cooperado, primeiro ele tem que ter a vontade de ser cooperado, a vontade livre e deliberada de ser cooperado. A cooperativa, a roda de conversa, jamais vai trazer alguém amarrado para fazer parte da cooperativa. Primeiro, ele tem que ter vontade de fazer isso. Um outro princípio importante é a chamada gestão democrática, por isso que nós temos um conselho de administração, nós temos um conselho fiscal, a cooperativa tem conselho fiscal, tem conselho de administração, tem assembleia geral, tem uma série de instrumentos que são instrumentos que vão garantir essa gestão democrática, autonomia e independência naquilo que é conteúdo que ela faz, o que ela se propõe a fazer, né? Um quinto princípio do cooperativismo, a educação, formação e informação. Isso nós estamos fazendo, por exemplo, agora, a gente fazendo um debate sobre os valores do cooperativismo, estamos fazendo um processo educativo, nós estamos fazendo um processo de formação para aqueles que estão nos acompanhando, e ao mesmo instante, para os nossos cooperados, também estamos fazendo um processo de informação. Então, isso nós podemos fazer isso de forma organizada, nós podemos organizar um curso sobre cooperativismo, nós podemos organizar uma palestra sobre os princípios do cooperativismo e assim por diante. Né? O sexto princípio é a intercooperação, bem expresso aqui, inclusive nessa live. Você nota que nós estamos aqui com uma representante da cooperativa Desacato. Então, isso é um princípio da intercooperação, onde você faz a cooperação entre outros instrumentos, mesmo, né, de outras cooperativas. E o sétimo princípio é o chamado interesse pela comunidade. Isso está bem expresso também na nossa carta, que é naquilo que nós nos propomos a fazer, que é levar informação de qualidade, produzir conteúdo, se contrapor à mídia hegemônica, que termina, certas vezes, desinformando mais do que informando. É preciso entender que esses princípios eles são acompanhados, por exemplo, da ajuda mútua, da equidade, do princípio da igualdade, da solidariedade, da democracia, como nós já falamos, da transparência e da responsabilidade social. E aí, mais uma vez, eu chamo a questão desses
desses princípios que termina também acompanhando, que é o princípio da transparência, por exemplo, onde nós somos obrigados a produzir balancetes, ter uma gestão transparente e clara, a produção de emissão de documentação, de livros fiscais, né, declarações de imposto de renda e etc. Isso faz parte desse elemento da chamada transparência. É preciso entender também que neste contexto nós também temos aí a chamada transparência de conteúdo, a distribuição prévia dos conteúdos, a distribuição do conteúdo programado da própria cooperativa, os instrumentos que ela vai utilizar para fazer, no nosso caso aqui, a transmissão. Então, tudo isso colocado à disposição da comunidade, colocado à disposição dos cooperados com antecedência, está dentro deste processo de chamados valores do cooperativismo, né? Só para repetir, esses valores do cooperativismo, vai pedindo para fixar, ajuda mútua, equidade, igualdade, solidariedade, democracia, transparência e responsabilidade social. Essa não podemos nos furtar de jeito nenhum dela, que é, inclusive, sobre todo o conteúdo e toda a nossa grade programática, a gente tem que ter essa responsabilidade social com aquele que está do outro lado da tela, nos acompanhando, nos assistindo, consumindo os nossos conteúdos e que serão, obviamente, os grandes promotores da nossa cooperativa. Porque não basta só nós termos uma cota de cooperativa de cada cooperado, mas é preciso gerar conteúdo e gerar sobrevivência econômica da cooperativa. Para isso, a gente precisa nos firmar nessa responsabilidade social. O Brasil, o cooperativismo chega ao Brasil, ele começa de forma incipiente, mas a gente tem ali a Constituição que garante, lá no artigo 174, parágrafo 2º, diz: a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, certo? Então, as outras formas de associativismo, nós temos, por exemplo, as associações, que são diferentes das cooperativas pela sua finalidade, pelo seu ingresso, por exemplo, mas são forma de associativismo. O Código Civil, o novo Código Civil, do Código Civil anterior também tinha essa alusão, mas o novo Código Civil também, o novo Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, lá no capítulo 7, ele vai ter um capítulo específico chamado das sociedades cooperativas. E aí nós temos também a chamada Lei Geral de Cooperativismo, que é uma lei de 1971, mesmo com o advento da Constituição, essa lei ela não entrou em conflito com a Constituição, portanto ela está em pleno vigor, em plena validade, que é a Lei 5.774 de 1971, é chamada Lei Geral do Cooperativismo, lei essa que nos instrumentaliza, por exemplo, para a constituição dos atos constitutivos da cooperativa. Não basta só a Constituição garantir e estimular, e apoiar o cooperativismo, mas é preciso ter instrumentos de constituição. E um dos instrumentos de constituição da cooperativa é o seu estatuto, onde vai dizer como cada cooperado se comporta dentro da cooperativa, onde cada um está alocado dentro da cooperativa, e aí, a partir dessa alocação, cada um vai definir os seus papéis. Então, a cooperativa é um empreendimento econômico, de propriedade sob o controle dos seus usuários, dos seus cooperados, que realiza a intermediação dos interesses econômicos, desses com o mercado, porque distribui benefícios de custo na razão da utilização que esses usuários proprietários fazem dos serviços que a eles disponibilizados. Isso é um conceito trazido por Valadares, lá em 2005. Então, a gente precisa entender isso, a distribuição de benefícios e custos, e eu tenho dito muito isso. Se você tem um capital social da cooperativa, por exemplo, o capital inicial dela é de R$10.000,
e essa cooperativa provoca um prejuízo de R$ 10 mil. Então, ela tem esse capital, esses custos que já está guardado no seu caixa, por exemplo, vai custear esse prejuízo de R$ 10 mil. E alguém pode imaginar, é possível uma cooperativa ter um prejuízo de R$ 10 mil? Sim. Nós estamos trabalhando, por exemplo, com um elemento social, que é a informação, a contra-informação e etc. Então, você pode ter uma demanda jurídica e uma condenação, por exemplo, desse valor. Mas se você tem um capital de R$ 10 mil e é condenado a R$ 20 mil, por exemplo, digamos que o juiz resolva, né, condenar a cooperativa num capital superior a esse valor, o que vai acontecer? O rateio desse capital a mais, que entra nos custos, é de responsabilidade também dos cooperados. Portanto, eles vão ter que assumir esse compromisso. Então, a gente precisa entender o mercado que a cooperativa vai estar inserido e entender também as razões da cooperativa e a prestação do serviço que essa cooperativa vai oferecer a esse mercado. No nosso caso, é educação e informação, né? O cooperativismo, né, traz para o cooperado um papel. Ao instante que ele é proprietário, ao mesmo instante que ele é proprietário, ele também é usuário. Por quê? Porque ele fornece aos clientes da cooperativa sua força de trabalho e também é proprietário dessa mesma força de trabalho. Então, é uma relação que tem um duplo papel e, por isso, cada cooperado deve ter ciência disso. Até porque, na hora de fazer o rateio dos benefícios, como a gente viu anteriormente, o rateio dos benefícios depende também da participação, do quantitativo de participação desse mercado na cooperativa. Eu já consumi quantos minutos? Consumi os 20. Tá bom, então vou fazer só dizer aqui, a cooperativa, né, ela tem a possibilidade de celebrar contratos com sociedades, com pessoas, né, e tem uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro, embora receba pelos serviços prestados. Então, é importante que a gente tenha ciência disso para compreender o nosso processo de formação dentro do cooperativismo, a nossa participação dentro do cooperativismo. Sobre os atos constitutivos da cooperativa. Então, como nós vimos colocando isso, eu vou continuar colocando, depois eu falo um pouco dessa importância já no final. Então, o que o Vladimir já colocou aí foi importante, que é o número de associados que nós temos, de cooperados, né, pretensos cooperados que nós temos. Como nós estamos nos propondo a ser uma cooperativa de trabalho, um número mínimo de associados para formalizar essa cooperativa nos termos da Lei 12.690 de 2012, que é a Lei das Cooperativas de Trabalho, 7 associados ou 7 cooperados. Então, isso já está resolvido, né? E a gente precisa fazer alguns registros dessa cooperativa, né? Então, a gente precisa ter uma ata da Assembleia Geral de Constituição, que já está sendo providenciado para o sábado, né? Um instrumento público de Constituição, que é o instrumento que dá, de fato, registra ali o nascimento e a vontade livre e deliberada dos cooperados de fazer parte da cooperativa. Estatuto Social, que já foi feito um grupo de trabalho, inclusive fizemos parte desse grupo de trabalho, né? Elaboramos parte esse grupo de trabalho, elaborou esse estatuto e já colocou à disposição dos demais cooperados para que eles possam analisar e aprovar isso no próximo sábado também, né? Nós vamos ter que fazer requerimento, né, com a assinatura do administrador cooperado, e não podemos esquecer, em hipótese alguma, a necessidade de ter um procurador legalmente constituído.
um advogado com a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, né, seção Paraíba, legalmente constituído para a formalização do processo. A nossa querida Rosângela, isso, né, Rosângela, né? Isso, a nossa querida Rosângela tinha já colocado isso aqui, houve problema lá na fundação, que não tinha esse advogado, e aí, a partir daí, nós vamos dar entrada no chamado documento básico de entrada, que é o BDE, tá certo? Esse BDE deve ir acompanhado aí a relação completa dos subscritores do capital social da cooperativa, todos aqueles que constituíram a cota-parte da cooperativa, a declaração de desimpedimento para exercício de cargos da cooperativa, eleita nos órgãos de administração, fiscalização, salvo se constar em ato de assembleia. Então, vai ser preciso, alguns vão ter que fazer declaração. Por exemplo, o cara não pode ser membro do Conselho Fiscal e membro do Conselho de Direção, não faz sentido isso, então ele teria que fazer uma declaração dizendo que não está impedido, né? Fazer o DAF, né? O Guia de Recolhimento à Junta Comercial, isso tem um custo, um guia de recolhimento para o Cadastro Nacional da Empresa, né? E a cópia autenticada do CPF, de documento de identidade e RG de todos os cooperados. Vai ser preciso juntar isso. Então, cópia autenticada de CPF, documento de identidade, outros documentos de identidade e RG dos cooperados, e aí o endereço de cada cooperado, a qualificação de cada cooperado, né? Nós temos aí, a partir desses atos também, nós vamos ter que fazer esse pedido junto à junta comercial, registrar o estatuto em cartório. Esse estatuto, para ser registrado em cartório, tem que estar com a assinatura do procurador, que é o advogado, e também na junta comercial. A partir daí, com o chamado documento de entrada, a gente conseguir as licenças municipais e estaduais para funcionamento enquanto cooperativa, digamos assim, criada e legalizada. Só a partir daí, né, com essas autorizações, com alvará de funcionamento, um prédio onde vai ter um endereço comercial para recebimento das notificações e correspondência, ela vai poder formalizar seus contratos com cooperados, os não cooperados e com a sociedade civil, né, e colaboradores que, de fato, queira o serviço prestado pela cooperativa. Em resumo, se o nosso tempo é muito pouco, mas em resumo são esses dados que a gente precisa para a formalização de um processo de cooperativa. A gente sabe que esses procedimentos não é da noite para o dia, isso tem uma tramitação legal, tem um tempo de tramitação, a gente vai ter que ter um tempo para juntar todos os documentos, mesmo a gente formalizando a nossa intenção, dando como data de nascimento dessa cooperativa o próximo sábado, onde vai ter a formalização da assinatura do estatuto, onde vai ter o corpo de direção dessa cooperativa que nasce no sábado, ela vai ter alguns trabalhos para juntar documentos, fazer correção de estatuto, juntar aí pegar a procuração do procurador, assinar a procuração para o procurador, dando a ele pleno direito para exercer a defesa da cooperativa, pelo menos nos seus atos constitutivos, né, e esperar também o poder público, o tempo do poder público da análise documental, o tempo do poder público das emissões de certidões e alvarás. Só a partir daí que a gente vai, de fato, poder dizer agora nós temos uma cooperativa constituída. E isso vai, de fato, impactar o nosso mercado de informação, o nosso mercado local de informação, o nosso mercado nacional de informação, porque a partir desse momento, nascer como empresa é de fundamental importância, como pessoa jurídica é de fundamental importância, que a gente possa solidificar os nossos ideais de cooperativa que se contrapõem à mídia hegemônica, né, como uma proposta de levar informação e conteúdo de forma democrática e de forma a melhor informação possível.